Amém. Nesse mês, faz 2 anos que o Senhor me chamou para sair da área pastoral ali na PIB de Curitiba, onde eu estava servindo como um dos pastores, e responder a um chamado de Deus para os povos não alcançados. Foi exatamente no mês de setembro, há 2 anos atrás, quando Deus falou muito forte ao meu coração, e Deus me fez uma pergunta. A pergunta que Deus me fez foi: será que aquilo que você está fazendo não pode ser feito por outra pessoa? Será que você não pode ir para um lugar onde você vai ser mais útil? Um lugar onde não tem ninguém fazendo aquilo que você pode fazer? E aquilo ficou martelando no meu coração, de maneira que eu disse: tá bom, Senhor, eis-me aqui. Eu já tinha respondido ao chamado de Deus para ir para o ministério pastoral, já tinha respondido ao chamado de Deus. Eu nasci numa família missionária, cresci num contexto missionário, meu pai plantando igrejas no interior do Paraná, mas naquele momento Deus estava me chamando de novo: você precisa sair, e você precisa vir. E eu disse: eis-me aqui. E foi na mesma época, nas mesmas semanas, pastor Jason, aqui da IBB, pastor presidente ali da CCI Brasil, me chamou para estar trabalhando na CCI com povos não alcançados. E eu estou ali junto com essa equipe, trabalhando com povos não alcançados desde então. E eu quero, antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer à Igreja Batista do Bacaxiri. Eu gostaria de agradecer ao pastor Silvado, gostaria de agradecer os pastores. Eu queria pedir que o povo da CCI ficasse de pé. Tem bastante gente dessa igreja que faz parte da CCI. Estou vendo ali o pastor Jason, a Sônia. Cadê? Aqui a Keila, Celita, tem mais gente lá atrás, tem aqui o Juarez, tem bastante gente da CCI aqui presente. Nós gostaríamos de... Oi? Tem mais gente lá embaixo, né? Tem bastante gente aqui dessa igreja que faz parte da CCI. Nós gostaríamos de agradecer a amada igreja por investir na gente. O pastor teve um papel muito importante há 20 anos atrás para trazer a CCI para cá, participar dos primeiros anos na liderança dessa agência e no avanço do reino entre povos não alcançados. Nós queremos agradecer e queremos dizer: continuem com a gente, continuem mandando gente, queremos enviar missionários, queremos alcançar os povos não alcançados, queremos impactar as nações e estamos juntos nesse grande desafio que nós temos aí diante de nós. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Você pode ter percebido que o meu sotaque é meio misturado, né? Eu tenho um sotaque meio paranaense e meio carioca. Nasci no Rio de Janeiro, meu pai estava fazendo seminário do Sul, veio para o Paraná, pela Junta de Missões Nacionais, plantaram uma igreja na região de Maringá, na região metropolitana de Maringá, de lá fomos para Foz, de lá veio para cá, então meu sotaque é meio de cada canto por aí, né? E agora que a gente fica pulando por aí, a gente já não sabe mais direito como é que a gente fala. O importante é não falar errado, né? Marcos capítulo 2, versículos 1 em diante, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensavam no seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que pensam sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Nós temos sentido a sua presença aqui. Sabemos que o Senhor está no nosso meio. Senhor, nós te damos liberdade para passear no nosso meio e ministrar aos nossos corações. Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor e o seu Espírito Santo a ministrar nos corações de cada um aqui. E que ninguém saia, Deus, sem de verdade ter ouvido a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Nos tempos de Jesus, aonde Jesus andava, os enfermos eram levados até ele, os enfermos iam até ele. É interessante na história do Evangelho, nos relatos do Evangelho, você vê várias vezes isso acontecer. Há momentos em que cegos vão, de alguma forma, chegando até Jesus. Tem a história do cego Bartimeu, não é? Jesus está passando e ele começa a gritar, porque ele soube, Jesus está passando. Então ele começa a gritar dizendo, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, vai lá e cura o homem. Tem alguns enfermos que estão tomados de lepra. E eles colocam a sua vida em risco. Porque eles não poderiam entrar na cidade, eles não poderiam entrar em contato com a multidão, mas mesmo assim eles vão. E eles chegam diante de Jesus, e eles falam, Jesus, se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. E ali Jesus curava. Muitos enfermos iam até Jesus. Mas e os paralíticos? O paralítico, diferentemente das outras enfermidades, o paralítico ele não podia andar. Não havia naquela época cadeira de rodas, como nós temos hoje. Não havia naquela época a estrutura que nós temos hoje. Para ele ir até Jesus, ele precisava que alguém o levasse até Jesus. Se ninguém levasse um paralítico até Jesus, ele jamais conseguiria sair daquela cama. Talvez ele fosse um paralítico de nascença, a gente não sabe, ou talvez ele tivesse se tornado um paralítico por causa de algum acidente, e durante anos estava naquela cama. Você consegue imaginar a decepção, o sentimento no coração dele? Jesus está passando na vila aqui do lado. Jesus, o mesmo Jesus de quem eu ouvi falar, que cura os cegos, que levanta os mortos, esse mesmo Jesus é. E eu aqui preso nessa cama. E a mensagem dessa manhã tem a ver com os paralíticos espirituais nesse mundo. Porque há muitos enfermos, há muitos doentes espirituais espalhados pelo mundo. Mas dentre todos os enfermos, os doentes espirituais, os cegos, os surdos, os mudos, os leprosos que estão espalhados pela nossa sociedade, os paralíticos são os mais sérios, porque os paralíticos são aqueles que são incapazes de vir até Jesus, a não ser que alguém vá até eles e tire-os da sua cama e traga-os até a presença de Jesus. Nós vivemos num país onde existem muitos doentes, não há o que negar. Há muitos doentes, há muitos leprosos, há muitas enfermidades espirituais, cegueira espiritual. Mas nós temos hospitais espirituais espalhados pela nossa nação. Precisamos de mais. Precisamos de mais médicos espirituais levando a palavra de Deus. Precisamos de mais. Mas, e aqueles lugares onde não tem nada? E aquelas pessoas que estão em lugares onde não tem ninguém que possa levá-los até Jesus? Hoje, no mundo existem paralíticos espirituais. São pessoas que estão totalmente fora do alcance de Cristo, no sentido de que elas não podem ir até Jesus. Elas não têm como entrar numa igreja, porque não existe igreja. Elas não têm como ler a Bíblia, porque não tem Bíblia acessível. Elas não têm como vir até Jesus, a não ser que alguém vá e leve Jesus até elas. Sim, na nossa sociedade brasileira existem muitos lugares que ainda se caracterizam assim. Sim, existem muitas pessoas perto de nós que talvez sejam paralíticos espirituais. Mas há lugares no mundo, a qual nós chamamos de povos não alcançados, onde bilhões de pessoas, são 3
bilhões de paralíticos espirituais espalhados no mundo. Eu quero falar sobre essa história que aconteceu na vida de Jesus, esse paralítico levado por esses 4 amigos. E eu quero falar desses 4 amigos em primeiro lugar. Esses 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. O que motivou os 4 a levarem um amigo paralítico até Jesus? Eu penso que existiram ali 3 motivações no coração desses 4 amigos. 3 motivações básicas. Talvez houvessem mais, mas há 3 motivações. E a primeira motivação que eu percebo que existe no coração deles é a motivação da ausência da glória de Deus. Como é que é isso? O que é isso? Eles veem o seu amigo paralítico, o seu amigo na cama, o seu amigo em sofrimento, o seu amigo com algo quebrado na sua vida. O seu amigo onde Deus não está sendo glorificado porque há algo que precisa ser consertado. E eles sabem que somente a glória de Deus, chegando na vida do seu amigo, pode consertar a sua vida. Eles sabem que somente a glória de Deus pode transformar aquilo que está quebrado em algo consertado. Quando nós olhamos para o mundo e nós vemos um mundo quebrado, um mundo destruído, um mundo em sofrimento, um mundo sendo corrompido com o seu pecado, nós vemos um mundo onde a glória de Deus está faltando. Eu preciso levar a glória de Deus. A motivação da ausência da glória de Deus. Aonde falta a glória de Deus. A segunda motivação que eu vejo no coração desses 4 amigos é a motivação do amor. Eles com certeza amaram aquele paralítico. Porque sem amor eles jamais fariam aquilo que eles fizeram. Eles poderiam crer que Jesus podia fazer alguma coisa, eles poderiam simplesmente, sim, sentir, tem algo, falta glória nesse lugar, falta glória aqui, Deus não está sendo glorificado desse jeito, mas sem amor eles não fariam nada. E nós vemos hoje no mundo muitas pessoas que sabem que falta alguma coisa, tem algo quebrado, mas ao mesmo tempo não fazem nada. Porque nos falta amor. E é o amor que nos move a fazermos aquilo que ninguém está fazendo. A gente tem uma frase na CCI, se nós queremos que a glória de Deus alcance os povos não alcançados, encha essa terra, então nós precisamos ir aonde ninguém está indo, fazer o que ninguém está fazendo, pagar o preço que ninguém está pagando. Se nós amamos os perdidos, nós precisamos fazer algo. Mas há uma terceira motivação no coração desses 4 amigos, que é a motivação da fé. Porque sem fé, também eles não fariam nada. Se eles não crescem que Jesus podia fazer alguma coisa, eles não teriam levado. Eles poderiam amar aquele homem com todo o seu coração, mas ainda assim não seria suficiente. Porque a pessoa que poderia responder e resolver o problema daquele homem era Jesus e só Jesus. Então, com a motivação da fé, eles sabem que eles podem levar alguém que vai trazer a resposta. E quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida, quantas situações nós vemos e achamos que não tem solução, e a gente é motivado pelo amor. Se a gente não crê que Jesus pode fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Jesus pode. Sabe aquele teu vizinho, a vida está destruída, talvez estejam lá à beira de um divórcio, Jesus pode restaurar aquele casamento. Sabe aquele teu amigo, onde os filhos estão vivendo em drogas, e eles já até desistiram do filho, Jesus pode restaurar a vida daquele menino. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo uma vida promíscua, se traindo, vivendo uma vida perdida, Jesus pode restaurar o coração deles. Não há problema que Jesus não possa resolver. Não há.
Jesus, ele ressuscitou mortos. Você acha que existe algum problema que ele não resolva? Então por que é que nós ainda hesitamos em guardar a salvação e o poder de Deus para nós mesmos? Por que que nós ainda hesitamos em orar apenas para nós? Senhor, cura as minhas enfermidades. Senhor, abençoa as minhas necessidades financeiras. Senhor, cuida de mim. Mas quando ao meu redor existem pessoas precisando, eu não creio tanto assim. Eu me lembro de uma viagem missionária. Eu ainda estava no início do seminário. E eu dediquei um mês para missões, fui para o interior do Paraná, fiquei numa casa e fui fazer evangelismo de porta em porta. Fui para vários lugares. E como era uma cidade grande assim, não era uma cidade grande, era uma cidade pequena no interior, mas uma cidade que tinha muitas casas, eu era um só. Eu falei, Deus, eu vou orar, e onde o Senhor me direcionar, eu quero que o Senhor me mostre para onde eu vou. Eu comprei algumas flores, fiz uns enfeites bonitinhos, coloquei no carro e saí orando. Senhor, me mostra quais casas o Senhor deseja que eu pare. E Deus começou a me direcionar, para nessa casa. E eu parava, abria a porta, ia lá, batia palmas e falava, tudo bem, eu vim aqui entregar essa flor para vocês. Ela falou, não, eu não quero comprar nada não. Ela falou, não, não é comprar, é de graça. Eu vim lá de Curitiba para cá, porque Deus colocou no meu coração mostrar para você que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele tem um plano para a tua vida, e que essa flor é de graça, assim como o amor dEle é de graça para você. Você pode pensar que Ele se esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu. E naqueles dias, testemunhos, podia ficar aqui falando vários testemunhos só dessa viagem. Pessoas dizendo, não, começando a chorar na porta da casa, dizendo, meu marido me abandonou e eu estava justamente falando isso, Deus me deixou, Deus não me ama, e de repente vem você entregar uma flor dizendo que Deus não se esqueceu de mim e que Ele me ama. Jesus te ama. E eu creio que Deus pode fazer algo na tua vida, eu creio, e é por isso que eu estou aqui. Bati numa casa, e normalmente eu perguntava se a pessoa gostaria que eu orasse por ela. Bati numa casa onde uma senhora saiu com um menininho, carregando ela pela mão, ela era cega. E aí eu falei, entreguei a flor, foi a mesma coisa. E aí ela falou, nossa, que bom que você veio aqui. Eu falei, a senhora gostaria que eu orasse pela senhora por alguma razão? Sim, por quê? Por quais motivos a senhora quer que eu ore? Eu quero voltar a enxergar. Aí eu... Outro motivo... E aí ela falou outros motivos. Eu peguei, Senhor, o Senhor pode, se o Senhor quiser, cura, abençoa. E eu saí dali. Eu entrei no carro. E eu entrei em crise. E Deus foi falando ao meu coração, Eliezer, você não tem vergonha? Ela crê, você não. Você veio falar do amor de Deus, você veio falar que Deus pode, mas quando ela pergunta, ela pede para você orar. Quem é você para presumir que eu não quero curar? Eu disse para você que eu não quero? Se eu disser que eu não quero, se eu não quiser, a minha vontade vai ser feita, porque às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Mas eu falei para você que eu não quero? Tá bom, Senhor. E lá fui eu, e na casa onde eu fui, eu comecei a orar. Senhor, que seja feita a tua vontade. Deus, eu Eliezer, gostaria que ela fosse curada. Mas qual é a tua vontade? E eu fui orando, orei ali durante um bom tempo diante do Senhor, e foi um momento de crise da minha fé diante de Deus. Eu coloquei aquilo diante do Senhor, e no outro dia eu tinha marcado um horário para voltar na casa daquela senhora. Até que de madrugada, orando naquele dia, Deus trouxe uma paz muito grande ao meu coração, dizendo que Ele tinha respondido a minha oração. Eu peguei o carro, fui lá no outro dia, no horário marcado, bati palma com aquela expectativa, e aquela senhora saiu, sozinha, sem criança, levando ela pelas mãos. Ela estava andando feliz e dizendo, foi você que veio ontem aqui orar por mim. Deus respondeu a tua oração, eu estou enxergando. E eu fiquei assim.
Eu fiquei pasmo. Porque a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que Deus faz. Mas quem sou eu para orar para Deus fazer de novo? Um mero seminarista, sei lá se eu estava no primeiro ou segundo ano. A gente pensa, quem sou eu? E a gente se esquece que a questão não é quem ora, mas sim quem responde. É quem responde a oração. E ela falou, de madrugada, o meu olho começou a irritar, eu fui no banheiro, comecei a jogar água, e de repente eu percebi que estava enxergando. E aí eu entrei na casa daquela mulher, estava a filha dela, estava o genro dela, estava os netos, estava um monte de gente na casa daquela mulher. Eu fui falar de Jesus, eu mal fiz apelo, todo mundo entregou a vida para Jesus, porque não tinha o que falar, não tinha o que convencer, todo mundo queria Jesus. Jesus age, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas quando nós não vemos o sobrenatural de Deus, e não só com curas, mas com restauração de casamentos, com a manifestação do poder de Deus no trabalho, com a manifestação do poder de Deus em lugares onde Ele é mais necessário, porque nós não cremos. Porque nós temos medo de orar. Eles creram. Deus vai fazer. Jesus pode fazer alguma coisa. Então a gente vai levar lá. Então eles pegaram e montaram uma estratégia. Eles montaram uma maca, uma cama, e colocaram um paralítico em cima. Bom, a Bíblia não diz qual foi a distância que eles caminharam até o lugar onde Jesus estava. Pode ser que fosse a mesma cidade, pode ser que Jesus estivesse passando e eles estivessem numa cidade vizinha, talvez eles tivessem que andar 1 quilômetro, talvez eles tivessem que andar 10 quilômetros, eu não sei, a Bíblia não diz. A questão é que eles foram até lá. Mas você consegue imaginar, debaixo daquele sol da Palestina, se foi 1 quilômetro ou se foi 10 quilômetros, naquela época não tinha Uber, né? Você tinha que fazer tudo a pé. Você colocar um homem, sei lá, quantos quilos, 80 quilos, 90 quilos, numa maca, e ser levado durante todo aquele sol, debaixo daquele sol, subindo, descendo, naquela topologia ali daquela região, até o lugar onde Jesus estava. Levar paralíticos espirituais até Jesus não é uma tarefa fácil. Ninguém disse que é fácil. E sim, exige esforço. Sim, você vai ter que se esforçar. Não é uma coisa simples, levar. Nós desistimos quando carregamos pessoas até Jesus. No meio do discipulado eu paro, porque é muito difícil, pastor, essa pessoa é muito complicada, e você é fácil, né? Ah, Jesus, essa pessoa aqui é muito complicada, Senhor. Eu agora me tornei calvinista. Eu acho que ela não foi predestinada à salvação mesmo. E às vezes a gente cria, porque é difícil mesmo, querido. É muito difícil. Quantas vezes Jesus, com os apóstolos, ele dizia, ai, quanto tempo eu vou aguentar vocês? Porque não é fácil. Mas quando nós tomamos a decisão de carregar os paralíticos até Jesus, nós decidimos pagar o preço de andar com eles e levarmos até a presença de Cristo, nós podemos ver o sobrenatural de Deus na vida dessas pessoas. Alguém precisa pagar o preço de evangelizar, alguém precisa pagar o preço de discipular, alguém precisa pagar o preço. Fazer missões é um trabalho que também não pode ser feito por uma pessoa sozinha. Imagina só um amigo só dizendo, eu vou te levar nas costas, sobe nas minhas costas, eu vou levar você. Eu acho que 50 metros estavam os dois lá, paralíticos no chão. Não é? Muitos missionários estão fazendo trabalho sozinho. Muitos pastores estão fazendo trabalho sozinho. A gente precisa de gente que dê as mãos e diga, estou aqui, vou trabalhar com você. Sabe como que a gente pode dar a mão? Sim, indo. Dizendo, eu vou lá, eu vou te ajudar no trabalho ministerial, eu vou discipular pessoas, eu vou ajudar você num projeto aqui de negócios para gerar renda para o povo local, ou eu vou abençoar você financeiramente, eu vou sustentar a tua obra financeiramente. E sabe, querido, muitas pessoas dizem, tomam decisões, eu vou sustentar a obra missionária. E aí está lá no calor do sol, andando 100 metros, 50 metros, 200 metros, Senhor, está difícil esse sol, eu vou desistir. E aí o paralítico fica no meio do caminho. E aí recebe mensagem, não, está difícil aqui.
não vou poder mais manter o sustento missionário, mandar o dinheiro para a oferta missionária, porque eu estou com umas dificuldades. Na verdade, se a pessoa ela realocou o dinheiro para pagar o carro ou alguma coisa nova que ela fez. Me lembram dos anos 90, anos 80, em que as pessoas elas sacrificavam as coisas na sua casa. Eu sou daquela época, porque eu via na minha casa isso. A gente tinha um fusquinha. A gente abria mão das coisas da nossa casa para mandar oferta missionária. A gente deixava de ter coisas para juntar o dinheirinho e mandar para missões. Porque era importante. Porque a obra missionária precisa. Hoje, a gente corta missões. A primeira coisa que a gente corta. E a gente deixa os paralíticos no meio do caminho porque não dá para levar. Não deu. Não tem como. Esses 4 amigos pagaram o preço, foram até o lugar onde Jesus estava. Chegaram lá, a casa onde Jesus estava cheia de gente. Quem eram estes que estavam lá? Bom, onde Jesus ia, havia uma multidão, mas a maioria dos que estavam perto de Jesus eram seus próprios discípulos. Você consegue imaginar, só os 70 discípulos, mais os 12, dá 82. 82 pessoas dentro de uma casa, sem contar a multidão que provavelmente estava de fora, tinha aquela mistura, e tinha uns fariseus lá no meio também, né? Jesus, ele está lá dentro pregando, e aí os 4 amigos chegam na porta, lotado de gente, a maioria com certeza é discípulo de Jesus, que está andando com ele para onde ele vai, e aí eles chegam e falam assim, por favor, a gente pode entrar? Deixa a gente entrar. A gente trouxe o nosso amigo paralítico, e a gente gostaria que Jesus curasse ele. E aí, eu fico imaginando, né, algumas respostas que eles deram. Não está na palavra de Deus, mas está na minha cabeça. Eu fico imaginando assim, um deles falando assim, o quê? Você trouxe esse paralítico aqui para falar com Jesus, o mestre? Esse amaldiçoado, esse maldito? Não, vai entrar aqui não. Sai fora. Outro talvez tivesse olhado e dito assim, o quê? Não, eu cheguei aqui primeiro, esse é o meu lugar. Vai embora. E eles tentam entrar e eles não conseguem. Um dos maiores empecilhos para que os paralíticos espirituais venham até Jesus é a própria igreja. Quando nós impedimos a entrada dos paralíticos, dizendo que não, aqui não é lugar para você. Mude antes de entrar. Mude antes de entrar na presença de Deus. E sabe, é exatamente o oposto. A pessoa precisa entrar como está. Nós precisamos trazer para dentro as prostitutas, os travestis, os traficantes, os bandidos. Precisamos trazer para dentro os perdidos. Precisamos alcançar estes, porque é Jesus quem transforma. É Jesus quem levanta os paralíticos. Eles não desistem. Eles estão lá fora pensando e eles param para pensar, o que a gente vai fazer? E eles bolam uma estratégia. Vamos subir no telhado, vamos destelhar a casa e vamos descer ele lá no meio. Um esquema de engenharia aqui montado rapidinho. E sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa. Como levar paralíticos espirituais até Jesus não é fácil, nós precisamos de pessoas inteligentes para levá-los até Jesus. Precisamos de pessoas que usem os seus dons, as suas capacidades, para criar estratégias, para trazer os hindus para Jesus, trazer os budistas para Jesus, trazer as tribos urbanas da nossa cidade para Jesus. Alcançar essas pessoas, como alcançar? Se eu ficar usando os mesmos métodos anteriores, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se eu quero que esse povo seja alcançado, eu preciso bolar novos métodos, novas estratégias. Por isso nós precisamos de contadores pensando em evangelizar. Precisamos de engenheiros, precisamos de médicos, precisamos de donas de casa, precisamos de pessoas pensando nos seus dons, naquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, para que eu use aquilo que eu tenho a meu dispor para alcançar os paralíticos e trazê-los até Jesus. Quantas coisas Deus pode fazer aqui? Quantas pessoas nós podemos alcançar? Eles então abrem o telhado e descem o paralítico diante de Jesus. E Jesus olha para eles, olha para o paralítico,
vê a fé deles, e ele diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Eu fico imaginando, também não está no texto, que os 4 amigos estão lá em cima segurando a corda, né? E aí quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, eles devem ter olhado um para o outro. Dito, não foi para isso, Jesus, que a gente trouxe ele. A gente trouxe ele para o Senhor curar, não para perdoar. Ai, a gente vai ter que voltar o caminho todo com o paralítico de novo. Só que Jesus sabe que mais importante do que curar o corpo é curar a alma. Muitas vezes nós levamos pessoas para Jesus porque a necessidade mais urgente é que o casamento seja restaurado. Ou o filho que está nas drogas, seja recuperado. Ou porque há um problema de enfermidade, ou seja lá qual for. E sim, Jesus pode agir em tudo isso. Mas mais importante do que isso tudo, Ele quer perdoar os seus pecados. Quando nós vamos para a Índia e chegamos lá e vemos as desgraças do mundo, ou quando vamos para o Marrocos e vimos a situação do país onde não tem Cristo, quando nós vamos para os campos de refugiados no Oriente Médio, nós vemos tantas pessoas, a nossa urgência no coração muitas vezes é pensar, eu preciso alimentar, sim, eu preciso cuidar, sim, mas mais importante do que isso, Jesus quer curar o coração dessas pessoas. É o perdão dos seus pecados. Quando Jesus chega no coração destes, o poder de Deus chega. Estava num acampamento com os sírios lá no Líbano, falando com uma família de sírios que tinha perdido todos os homens da casa. Todos eles tinham sido mortos na Síria. E uma das palavras que eu falei ali com eles foi: a solução para o problema da Síria está no coração do sírio. Enquanto não vier paz ao coração do sírio, não haverá paz na Síria. E a paz tem um nome, é o príncipe da paz, é Jesus Cristo. Enquanto não houver perdão de pecados nos nossos corações, não haverá milagre nenhum. Não coloque a esperança na ONU, ainda que Deus possa usar a ONU. Não coloque a esperança no líder X, ainda que Deus possa usar o líder X. Você precisa colocar a sua esperança apenas, e somente, e completamente em Jesus Cristo. Porque é Ele quem perdoa os nossos pecados. E é o que o mundo precisa. Precisa que alguém vá até eles e diga: Jesus morreu na cruz porque você é pecador e você precisa conhecê-lo. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te restaurar. E aí quando essas pessoas se confrontam com Jesus, com esse amor que é constrangedor, com esse amor que é tremendo, com esse amor que é poderoso, Jesus olha nos olhos dele e diz: levanta e anda. Jesus olha para o mundo caído e o restaura. Se nós queremos ver o nosso país sendo transformado, nós precisamos levar Jesus. Se nós queremos ver os países que hoje estão em trevas, nós precisamos levar Jesus. Se nós não levarmos os paralíticos espirituais até Jesus, eles vão ficar lá e vão morrer lá. Quem vai? Quem há de ir? Quem está disposto a sair e ir a esses lugares? Alguns meses atrás, eu fui até o Marrocos, e no Marrocos, atravessando o norte do Marrocos, de uma igreja até outra, nós andamos 1.500 quilômetros para chegar na outra igreja. Não havia igreja em todos aqueles 1.500 quilômetros atravessando. Muitos lugares hoje na Ásia não tem crente, não tem ninguém lá servindo a Jesus. Nós estamos com um projeto do Himalaia, a iniciativa Himalaia, que o nosso foco é plantar igrejas no Nepal, no Butão, no Tibete e no Paquistão. Nós estamos treinando hoje plantadores de igrejas. São 12 plantadores de igreja. Não sou G12, não se preocupem. Nós estamos treinando 12 plantadores de igrejas. Mas existem milhões de pessoas perdidas. Quem está disposto a ir para lá? Quem está disposto a dar as mãos a esse trabalho e dizer: eu estou aqui, eu quero trazer os paralíticos espirituais até Jesus?
há muito o que podemos e precisamos fazer. Mas se nós não respondermos ao chamado de Jesus e dissermos, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser como um desses 4 amigos, os paralíticos vão continuar lá nas suas camas. Eu quero terminar essa palavra fazendo um convite para você. A você que não tem sido amigo. A você que conhece paralíticos perto de você. A você que está vendo a realidade de tantas pessoas que por si só não são capazes mesmo de vir. Alguém precisa ir até eles e trazê-los até Jesus. Se Deus está falando a você que você precisa, a partir de hoje, se posicionar, eu quero convidar você a se colocar em pé aonde você estiver, dizendo, Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser como um desses 4 amigos. Eu não quero ser como aqueles que estavam lá na porta atrapalhando a entrada dos paralíticos. Eu quero ser como aqueles que vão atrás dos paralíticos. Eu quero ser como aqueles que vão trazer as pessoas que estão perdidas no mundo. Eu quero trazer. Seja aqui em Curitiba, seja em outro lugar no Brasil, seja em outro lugar no mundo. A minha vida está totalmente nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Alguém? Levante-se, aonde você estiver, que eu quero orar junto com você. Mas não se levante se você realmente não estiver disposto a trazer os paralíticos até Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. E pedimos que o Senhor, em primeiro lugar, abra os nossos olhos para vermos os paralíticos espirituais perto de nós. Os paralíticos espirituais longe de nós. Os paralíticos espirituais que o Senhor quer trazer para a sua presença. Aqueles a quem o Senhor quer dizer, levanta e anda. Aqueles a quem o Senhor quer dizer, perdoados sejam os seus pecados. Senhor, usa-nos, dá-nos, Senhor Deus, essa ousadia, dá-nos, Senhor Deus, este amor constrangedor, dá-nos, Senhor Deus, essa fé corajosa, dá-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca nos nossos corações essa paixão pela sua presença, de maneira que nós possamos levá-la onde quer que estejamos, Senhor. E Deus, eu te peço de forma especial, levanta aqui pessoas para ir aos povos não alcançados. Alcança em nome de Jesus, através dos teus filhos, dos teus servos, em nome de Jesus.